Pode sentar, por gentileza. Quero ler algumas passagens. E eu quero falar hoje sobre referência. Há 3 domingos atrás, nós tivemos a palavra que nos ensina de que a nossa referência para qualquer coisa deve ser Deus. Que muita coisa que a gente aprendeu que é bom, inclusive aprendeu em casa, não é bom, né? Que não é adequada, não é o melhor para nós, apesar do nosso critério ter sido nivelado para entender que aquilo é bom. Hoje, o que nós estamos vendo? Nós estamos vendo adultos que aprenderam a depender de alguém, de uma situação, de um contexto. E eu me preocupo, né, com esses adultos, sendo pais, porque imagina a mensagem que alguns pais estão dizendo, estão passando para os filhos. Qual a mensagem? Que se a gente tem determinado governante, que se a gente tem determinada pessoa à frente, nós vamos estar bem. De que se nós não tivermos, está tudo perdido, está tudo acabado, está tudo arruinado. Dado, inclusive, que nós ouvimos, né, tanto neste domingo passado, como no retrasado, da quantidade de pessoas que estão se mudando por conta daquilo que já temem a partir do ano que vem. Então, nós precisamos entender que a referência para os nossos filhos somos nós, os pais. Depois dos pais, eles vão ter referências também, mas serão referências secundárias, que vão ser as referências que os pais têm como referências. Porque nós somos as referências principais, a primária de cada um dos nossos filhos. Como os nossos pais, por muito tempo, foi a nossa referência. Não é por acaso que você vê muita gente, né? Quando um pai teve presença, quando uma mãe teve presença muito marcante na vida de um filho, né? Aquela profissão do sonho do pai, ou a profissão do pai, a profissão da mãe, acabou sendo a profissão da filha, a profissão do filho. E assim, tanta gente seguiu. Você vê, às vezes, famílias que já estão na 3ª geração, o mesmo tipo de profissão que o pai, que o vô teve, está ali o filho. A mesma profissão que a mãe teve, está ali a filha. Né? Dado que antes, por exemplo, né, a menina crescia com a mãe, e assim como a mãe, né, ela cuidava da sua família, cuidava dos seus filhos, cuidava do seu marido. Né, e isso por várias e várias e várias gerações. Porque apesar de alguns dizer, não, isso não é profissão, aí era cultura. Exatamente. Era um tipo de cultura. Não era assim antigamente? Não tinha, a maioria, não todas, nunca foram todas, né? Desde a Bíblia já tem mulher que assumiu aí trabalhos, serviços, profissões e até lideranças, como Débora, por exemplo. Mas a grande maioria, a esmagadora maioria das mulheres, elas cuidavam das suas famílias. Então, a menina crescia com a mãe cuidando de casa, cuidando do marido, cuidando dos filhos, cuidando, né, de uma série de coisas, ela crescia também naquele mesmo ambiente, já pensando, eu vou cuidar da minha família, eu vou cuidar do meu marido e dos meus filhos, eu vou cuidar. Em algum momento, as próprias mães, né, começaram a dizer para as filhas, não, filha, porque quando você crescer, você tem que ter o seu trabalho, você tem que ter a sua profissão, você tem que ter a sua vida, você tem que ter o seu dinheiro, você tem que ter
a sua independência, a sua autonomia, começou aí. Porque os pais vendem para os filhos a visão que eles têm de mundo, né? Então, não porque olha o que a sua mãe passa, olha o que a mãe passa, olha a minha vida. E foi assim que começaram algumas mulheres, né? Elas já cresciam pensando, não, quando eu crescer, eu vou ter uma vida diferente da minha mãe, porque a minha mãe está dizendo para mim que a vida dela não é boa. A minha mãe está dizendo para mim que dinheiro é mais importante, que ter condições de fazer algumas coisas é mais importante do que cuidar da família. É mais importante do que, né, esse núcleo familiar. E foi aí que começaram. Algumas meninas que se tornaram mulheres, né, pela influência da mãe, porque a mesma influência que algumas mães tiveram e têm para dizer, não, prioridade na sua vida são as pessoas. Cuida da sua família, ora a Deus para Deus te dar um bom, né, marido, uma família abençoada, uma família debaixo do temor. É a mesma influência que tem uma mãe para dizer, não, filha, quando você crescer, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que fazer aquilo outro, você tem que ir atrás disso, você tem que ir atrás daquilo outro. E hoje, o que já foi maioria, né, de mães dizendo para suas filhas e de pais dizendo para suas filhas, cuide da sua família. Hoje, nós temos e vivemos numa cultura que já mudou, que já é diferente, em que as mães mesmo dizem, inclusive muitas das mães que não trabalham, são elas que convencem desde pequenas suas filhas a quando crescerem, não terem aquela mesma vida, não repetirem aquela mesma vida. E aí você vai dizer, mas elas não estão certas? Não. O que a gente vê na Bíblia não é isso. E o que a gente vê nos dias atuais é que está fazendo falta. Os pais cuidarem dos filhos. Os mais velhos afiarem, moldarem, darem forma aos mais novos. Seja avô e avó, seja pai e mãe, seja os mais velhos, darem para os seus filhos, darem para os seus netos, darem para os seus sobrinhos, darem para as suas crianças o formato certo da vida. Isso hoje é muito terceirizado, é muito transferido para a internet, transferido para o YouTube, transferido para o computador, transferido para a escola. E por isso que a escola tem que ser acompanhada de perto e não de longe. O pai, a mãe, ou seja, o responsável de uma criança não pode estar na escola e saber o que a escola está falando, o que está acontecendo, apenas, né, uma vez que tem reunião a cada bimestre, ou dependendo da escola, a cada semestre. Eu não tenho tempo de estar indo na escola, eu tenho motorista, ou meus filhos vão de perua, de van na escola. Você precisa estar ali, precisa ver o que está sendo colocado ali como lição, como modelo, qual é o método de ensino, principalmente no quesito de cidadania, né? O que estão ensinando para os seus filhos como cidadãos, se estão respeitando um limite, no mínimo, né, vamos dizer assim, neutro, de um cidadão que faz as suas escolhas, que toma as suas decisões e que segue segundo as bases da sua família. E isso requer que você converse com seus filhos, que você pergunte as coisas para os seus filhos, que você faça testes com os seus filhos, se eles se parecem com você, se os seus padrões de vida e os seus valores de vida estão saindo dos seus filhos. Tem pais que quando o filho, a filha tem 15, 16 anos, que nossa, mas da onde veio isso? Onde você aprendeu isso? Que expressão é essa? Por que você agora pensa assim? Ninguém pensa assim, ninguém muda um pensamento do dia para a noite.
Quando que aconteceu isso que eu não vi? A gente vê. Se você olhar para os seus filhos, você vê uma coisa diferente neles daquela que você inseriu, daquela que você plantou. Se você planta trigo, quando nasce, cresce o joio, você percebe que tem joio? Percebe ou não? Sim. Ele até é parecido, mas ele não é o trigo. Se você planta arroz, nasce feijão, você percebe que tem feijão ali? Sim. Você não plantou feijão. Quem é que não está percebendo? Que aí a gente ouve as histórias. Meu filho veio e me deu essa notícia. Minha filha veio agora e disse isso simplesmente. Não é simplesmente, não é do dia para a noite. Teve uma pergunta diferente, que talvez você não teve paciência para responder e para entender o porquê daquela pergunta. Teve um comportamento diferente. Teve uma expressão diferente. Teve aquele dia diferente que teu filho, tua filha chegou em casa falando algo que você desconhece. Que, mas tudo que meu filho falar diferente, tudo que minha filha falar diferente, eu vou ter que ir atrás? Não, deixa ele falar tudo e acumular aquilo até ele tornar-se um estranho dentro da sua casa, com padrões que não estão dentro da sua vida, que não estão dentro da sua família, aí você vai ver o que está acontecendo, que é o que a gente está vendo. A cada mês tem alguém que diz assim, eu não conheço meu filho. E aí a gente várias vezes precisa dizer, mas você conviveu com ele? Porque morar na mesma casa, dividir despesas e estar dormindo debaixo do mesmo teto, não quer dizer que você está convivendo como deve, não está tendo uma convivência familiar com essa pessoa. Olha, às vezes, eu já vi cenas, né? De chegar a criança em casa andando diferente, com um andado diferente. Daquilo ser questionado e você pegar que ali já tem um comportamento. Um menino que chega andando diferente. Uma menina que chega andando diferente. É diferente, o que eu quero dizer é diferente daquele padrão. Cada pessoa anda de um jeito. Aí você pega uma menina que chega andando muito largada, aquilo ali não está certo. Você vai esperar que aquilo prospere? Ou vai chamar ela e vai dizer, por que você está andando assim? Por que você está largada? Por que você está querendo usar esse tipo de roupa? Por que você está com esse comportamento? Por que você está falando desse jeito? E esse olhar? Um menino, a mesma coisa. O menino chega andando, já com uma, vamos dizer assim, uma requebrada diferente, que não é dele. É o seu filho, é o seu neto, é o seu maior patrimônio. O que você vai esperar? Por que daquilo? Da onde está vindo aquilo? Qual a base para aquilo? Uma palavra, uma expressão. Uma criança que até então te tratava de uma maneira, agora tudo que você pergunta, quê? Sabe aquelas respostinhas secas? A criança tem que desenvolver, claro que ela tem que desenvolver, crescer, desenvolver. E a ideia não é que os nossos filhos sejam como nós. A ideia é que os nossos filhos sejam melhores do que nós. É ou não é? Mas no que eles têm que ser melhores. Mas para eles serem melhores, para eles serem melhores do que nós, eles precisam primeiro passar por nós. E ter a base boa que nós temos, porque há uma base boa, principalmente para quem está aprendendo, para quem está ouvindo, para quem está recebendo a palavra de Deus. E uma coisa que tem que cair por terra na vida de muito pai, da vida de muita mãe, o conceito é aquele conceito de que o que está no mundo é melhor. De que a palavra de Deus é algo antigo, ultrapassado, antiquado,
que se eu tiver uma expressão bíblica vai ser algo que as pessoas vão rejeitar por ser algo muito conservador e já não cabe mais. Pelo contrário, nós precisamos mais do que nunca. Algumas pessoas não, mas para algumas pessoas a palavra é: mais do que nunca é necessário resgatar valores que foram esquecidos. Valores que foram perdidos. Valores que não foram tão valorizados. E esses valores serem resgatados, serem valorizados, serem colocados ali, num lugar de destaque. E não serem colocados em segundo plano, como algumas famílias estão fazendo, algumas já estão se arrependendo pelos resultados que estão tendo com os filhos, mas algumas não precisam se arrepender. Podem acudir a tempo. Podem chegar e tomar uma decisão. Não, eu vou inserir os valores certos para os meus filhos. Aqui em Êxodo 7,16 está escrito assim: diga-lhe, o Senhor, o Deus dos Hebreus, mandou-me dizer, deixe ir o meu povo, para prestar-me culto no deserto, mas até agora você não me atendeu. Eu ouvia esses dias me mandaram um vídeo, na verdade, de uma pessoa bem respeitada, respeitada no assunto que ela trata, que ela faz, a área de atuação dela. Não é uma dessas pessoas que dá orelhada, sabe? Que ouve de um já está passando para frente. Que lê alguma coisa que não sabe a fonte, que já está repetindo, reproduzindo. Não, alguém que sabe o que fala. Que hoje as crianças e os adolescentes até 16 anos têm bastante dificuldade em estarem na igreja, em ouvirem um culto, participarem do culto. Que muitos estão aí, preferem assistir um culto, por exemplo, e um culto mais breve, um culto mais curto pela internet. Que já vindo da prática que havia antes, de uma geração que praticamente cresceu com uma babá eletrônica. Tenha sido a televisão, os mais velhos, tenha sido um computador, um notebook, os da metade desse tempo aí, e principalmente os mais novos, que já é a geração de 100% celular ou tablet. Então, gente que na escola, inclusive, recebeu, dependendo da escola, e eu não estou falando só de escola particular, porque agora não tem muitos anos, O nosso último ex-governador se gabava, eu falo aqui de São Paulo, de ter distribuído tablet para as crianças e que agora a educação era 100% digital e porque, ou seja, cada criança tem um tablet para aprender, para pesquisar, para desenvolver. Caso você não saiba, e aí não é o meu assunto, pergunte para um especialista sobre isso. E ouça o que ele tem a te dizer. O que um tablet faz na vida de uma criança. Então, esse respeitado profissional disse que é difícil, é mais difícil. Você conseguir convencer uma criança, um adolescente a estar na igreja, a vir para um culto, a participar de trabalhos presenciais. Mas isso, é claro que a gente não faz
E eu não vou ser a pessoa que vou chegar aqui e falar, agora você tem que pegar o teu filho, proibir ele de tudo, proibir, tirar o celular, o tablet, o computador, a televisão e dizer, você vai na igreja comigo. Você perguntar, você tem vontade de falar isso? Claro que eu tenho. Mas eu sei que não é assim. Não é assim que você vai ter resultado. A gente vê aqui o quê? O Senhor falou isso aqui para os pais. Para quem que o Senhor falou isso aqui? O Senhor fala isso aqui para os pais. Mas para quem que o Senhor falou isso aqui? Essa frase aqui. Diga-lhe, o Senhor, o Deus dos Hebreus, mandou-me dizer, deixe o meu povo para prestar-me culto no deserto. Para quem que isso aqui foi dito? Para o faraó. O faraó era a pessoa que tinha autoridade, que tinha o poder de liberar os israelitas para prestarem culto ao Senhor no deserto. Só que o Senhor não falou assim, me prestem culto aí. Me prestem culto no Egito. O Senhor disse assim, vão para o deserto para prestar-me culto. Então, o primeiro versículo que é esse, e que eu quero trabalhar, é isso. Como é que eu vou trazer o meu filho? Como é que eu vou convencer o meu filho? Né? A maioria das pessoas agora que estão me assistindo não estão aqui na igreja. Pois coloca para mim aqui, quantas estão assistindo? Mas eu tenho certeza que a maioria que está assistindo está fora e não está aqui. Eu tenho gente aqui. Olha. Dezenas de vezes mais. Agora, eu entendo que agora esse culto, não dá para você, por exemplo, estar aqui com teus filhos. Mas quantas pessoas que não perceberam, quando a gente fala, vem para a igreja. Vem para a igreja. Vem buscar Deus. Vem para o culto. A pessoa, não, eu fico em casa, não, eu assisto aqui de casa. Olha, eu tenho uma televisão aqui, uma Smart TV. Olha, investi, comprei aqui o equipamento, comprei a Smart TV. Falou isso, maravilha, é isso aí. Falaram, obrigado, viu? Ah, eu tenho aqui... Então, eu não estou dizendo que você não deva, mas eu estou dizendo que, de repente, daqui a pouco, quando você quiser que o teu filho tenha atitude, e uma atitude fora da casinha, sabe? Da casinha dele, do conforto dele, da prática costumeira dele. Vai ser difícil se você não puxa a fila. Saia do Egito e vai para o deserto prestar culto. Deserto fala do quê? De um lugar fácil ou difícil? Difícil. Não é o lugar mais agradável. Não é o lugar mais cômodo. Não é. Mas o Senhor falou, sai daí. Sai do Egito onde vocês estão. E o Egito significa o mundo. Alguns aqui precisam entender que hoje, toda a comodidade que você se acostumou e que você acostumou os seus filhos, é o mundo. E precisa começar agora já a fazer essa transição. Não, eu vou ter que me sacrificar mais. E agora, até chegar no ponto ideal, tem um deserto no meio. Até a terra prometida, até olhar para minha família, meus filhos, meu casamento, né, minha casa toda e ver aquela imagem, né, de postar no Instagram, né, toda a família com aquela pele maravilhosa, todo mundo com aquela roupinha bonita, né, naquela foto que você posta no Instagram, né, família no culto. Que não é para você postar no Instagram não, né, mas tem gente que aquela uma vez que vem por mês na igreja, aí tá lá, posta todo mundo, né, indo adorar. E aí vai, né? Não precisa postar foto, mas vir na igreja precisa. Então, talvez, até você conseguir agora tirar o seu filho, você vai ter que pagar um preço. Por quê? Porque talvez, é o que eu estou dizendo, a maioria das pessoas estão assistindo agora. Mas estão assistindo de casa, estão assistindo do trabalho. E eu entendo, não estou dizendo aqui que a maioria dessas pessoas que estão aí
assistindo conseguem estar nesse culto. Não, eu até entendo que este culto específico, uma quarta-feira, meio-dia, não é possível, não é possível a maioria dessas pessoas estarem aqui. Mas, por exemplo, quantas dessas pessoas que num domingo tem como estar na igreja com a família, mas também não vem? Mas não faz esse sacrifício. Não deu esse passo ainda e puxou a fila, dando exemplo, e aí a palavra de hoje, sendo a referência de que tipo de atitude lá na frente seus filhos devem ter em relação a Deus. Por que hoje, como esse homem entendido disse, a maioria não quer saber, faz as coisas tudo pelo computador, pelo celular principalmente, inclusive cultua a Deus de forma virtual e não de forma real. Porque esse foi o padrão e o comportamento que os pais vêm alimentando há anos. Quando, em vez de terem momentos em família, os momentos era cada um numa tela, um numa televisão, num celular, um num computador, cada um numa tela, na sua própria tela, no seu passatempo virtual preferido, seja um jogo de videogame, seja a rede social, seja uma novela, seja uma série. Qual o mercado que não para de crescer, com pandemia, sem pandemia, que a cada dia você ouve falar de mais milhões, 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 milhões? Esse mercado de produção. É gente gerando conteúdo para prender gente na frente de uma tela. É um programa, né, que eu vejo, por exemplo, principalmente a parte das crianças. Eu, até hoje, nessa geração, você que é pai de criança, você que é mãe de criança, sem medo de estar exagerando, os líderes hoje, o YouTube, que tem hoje, que arrebanham multidões de crianças, são líderes que levam crianças a terem retardamento mental. O tipo de conteúdo, de comportamento, o tipo de coisa, é retardamento mental. O que fala, o que ensina, o que doutrina, o tipo de brincadeira, inclusive. Você tem que ter. Deixa eu dizer uma coisa, você que é pai e mãe. Você tem uma criança até 10 anos. E quanto menor essa idade, melhor ainda para você. Você tem algum tipo de presente que você deu para o seu filho que obrigue você e ele estarem juntos? Se você não deu, eu não estou dizendo da tia, que não tem nenhum filho ter dado, da avó, do vô, de algum amigo, não, você já comprou alguma coisa para o teu filho que obrigue vocês dois a fazerem juntos? Se você não fez isso, aí você tem uma noção do nível que você está sendo negligente, indisplicente, e o quanto você está financiando esse tipo de comportamento que tende a ser virtual e nunca real, presencial. Vai dizer, por exemplo, o quê? Olha, tem tanta coisa que dá para você fazer junto. Tem desde aqueles brinquedos de antes que desde sempre tem, dominó, dama, jogo de palito, quebra-cabeça. Ah, não, você pode dizer assim, eu estou assistindo, mas não tenho dinheiro para comprar. Já ouviu falar de folha de papel? Papel sulfite. Não precisa nem ser folha, igual a gente que usa rascunho. Ó. Você deve ter reparado que a maioria de nós, os dois lados do papel tem coisa, né, gente? Tem uma brincadeirinha que chama forca. Consegue brincar sozinho de forca? Não dá para brincar sozinho, tem que ser dois, é ou não é? Um imagina uma palavra, coloca os tracinhos, e o outro tem que acertar.
Na minha época chamava stop, né? Você tem que ir escrevendo ali as coisas, né? Com aquela letra, nome da pessoa, cidade, estado, CEP, né? Fruta, animal. Talvez você diz, não estou com dinheiro, tá bom, mas aí tem, você pode comprar dama, dominó, jogo de palito, quebra-cabeça. Esses jogos de montar. Mas tem gente que o filho não tem nada disso. Tem todos os jogos daquele videogame de última geração, que é sempre que o filho pede. Tem o melhor celular, tem o melhor tablet, tem o melhor computador, tem a melhor roupa. Eu preciso dar algumas coisas para meu filho. Sim, mas você precisa financiar e incentivar algo que mantenha, que estabeleça, que mantenha esse contato. Quantas crianças hoje, por exemplo, que o filho não sabe uma atividade física? E não precisa ser o futebol, não, a atividade do país, a mais... Não, teu filho pode saber jogar peteca, pode saber jogar bola queimada, pode saber andar de bicicleta, não precisa ser o manobrista, não, né, o das manobras. Saber andar de skate, de patins, saber colocar uma bola numa cesta, né, jogar basquete, vôlei, coisas que ele não aprende sozinho, se ninguém gastar um tempo com ele lá, sabe? Nem que for aquele jogo que eu nem sei o nome até hoje, mas que antigamente, na minha época, a gente jogava, ia aprender isso, acabava aprendendo a jogar bete, que é aquele taco que um joga para o outro, sai correndo, né? Ou mesmo você comprar aquelas raquetes que tem aquela bolinha mais mole, aquela bolinha vermelha, que um bate para o outro e vai e tal. Talvez você não descubra ali o melhor talento, um Pelé, né? Mas é um tempo junto, é uma atividade física, é uma atividade real, presencial. Física porque tem contato, tem atrito, tem suor, tem tempo junto. Você vai dizer assim, por que isso é importante? Porque as principais vias em que as crianças estão sendo doutrinadas para aceitar tudo dessa agenda desgraçada, globalista, vem por meios digitais. Vem pela internet, pelo celular, pelas redes sociais. E sabe, uma pessoa costuma só receber, só assistir, só receber, só olhar e nunca fazer, ela está sendo formada para ser passiva. E não para ser ativa. A gente precisa de coisas. Nós somos espírito, mas estamos em um corpo. Não tem como. Tem coisa que você precisa ter atitude, atitude mesmo. Atitude, se você tem filho, é porque você teve atitude com alguém do outro sexo. Um dia você teve que ir lá, namorar, né, dar uma conversa que funcionou, convencer a pessoa, se unir com essa pessoa, depois ter um contato físico com essa pessoa, daí se forma uma família. É assim ou não é? Quantas pessoas que hoje, se tiver que sentar na frente de um outro ser humano e olhar no olho dela, não consegue. Não consegue, não imagina, mas como? Eu vou sentar, vou comer com alguém, vou conversar. O que eu vou conversar? O que eu vou fazer? Por quê? Porque não teve isso dentro de casa. Porque não teve conversa. Porque que tem tanta gente hoje, adolescente, jovem, se suicidando depois, que tenta uma pessoa, fica ali anos, né, conversando virtualmente, celular, chat de não sei que aplicativo, rede social, WhatsApp, aí coloca uma foto do modelo, né, nórdico, ou daquela menina, né, da praia, tal. Aí quando a pessoa conhece, não quero saber, não, isso com você eu não vou me relacionar. Aí a pessoa não tem estrutura, vai lá e se suicida. Estou falando de adolescente jovem. Por quê? Porque não teve conversa de verdade com pai e mãe, em que ouviu o que era bom, o que não era,
em que ouviu sim, coisa legal, em que ouviu também não, isso não, não pode, não é bom para você, você é assim, você é essa pessoa. Quantos? E aí, eu volto para a palavra. Você acha que hoje, você adulto, você pai, você mãe, ou você que é o responsável por esse adolescente, essa criança, essa parte da tua vida, que é a parte espiritual, você está negligenciando dessa maneira e deixando tudo no nível virtual. Não, eu assisto, eu tenho no meu celular, eu sigo as redes sociais da igreja e aqui em casa de domingo. Então vou colocar o domingo, né, que é o primeiro dia da semana, é um dia importante, é um dia principal. Não, a gente assiste aqui em casa, que está muito cômodo, aqui está confortável. Você acha que quando seu filho precisar, você acha que quando tiver uma necessidade que só Deus pode suprir, que só Deus pode sustentar, que só Deus pode mudar, que só Deus pode curar, você acha que ele vai saber o que fazer? Ele já vai ter hábito? Ele vai ter a atitude certa? Não vai. Então eu digo que muitos pais precisam rever essa comodidade que está virando quase uma comorbidade. Está entendendo? A comodidade de tudo aqui em casa, chega aqui, na televisão, pronto, fácil, no meu tempo, sem me exigir esforço, sacrifício, suor, dinheiro, tempo a mais. Porque para sair da sua casa, estar na igreja, você gasta tempo, dinheiro, suor, energia. Para assistir o culto, você não gasta nada. É ou não é? Porque a internet já é paga mensalmente. Essa energia, se você ficar em casa e não assistir o culto, você vai assistir outra coisa. É ou não é? Então não é a mais. E esse é o problema. Só que essa, o que a gente vê na Bíblia, é atitude de ímpio. Repito, eu entendo hoje, quarta-feira, meio-dia, como alguns horários, alguns momentos, você acompanhar, aí é uma ferramenta que acrescenta. Agora, esse ter virado padrão, se é o seu padrão, como é que o dia da manhã você quer que mude esse padrão nos seus filhos? Não. Aí a gente começa a ver isso aqui, ó. Êxodo 32, versículo 1. O povo, ao ver que Moisés, diga demorava. Não, diga com força, gente. Diga demorava. O povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse: venha, faça para nós deuses que nos conduzam. Pois a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Está aqui, ó. Demorou uns dias, está demorando demais. Sabe esse imediatismo? Você vai dizer assim, você conhece a palavra, não era algo de segundos que estava falando, estava falando de 40 dias. O que é 40 dias perto de 430 anos? É muita coisa? Hã? Esse povo ficou 430 anos na escravidão. Ah, ficou esse tempo todo? Não, mas essa geração toda a vida era de escravidão. Mas não estava acostumado. Não estava acostumado com comunhão com Deus, com tempo com Deus, com entrega para Deus, com sacrifício para Deus. E aí é o que me preocupa para aquilo que ainda a gente tem de enfrentar aí pela frente. Gente que não está acostumada a pagar preço nenhum, são as primeiras pessoas que cedem fácil, cedem assim, ó, rapidamente a qualquer tipo de pressão. É ou não é verdade? Porque não está acostumado.
Gente que não esperou, que não se acostumou a prestar culto ao Senhor. Não tem a boa referência. E aí os pais de hoje, alguns, os mais novos inclusive, que já pegam um pouco dessa geração que é mais virtual, que é mais cômoda. E que não é demais eu dizer que, dependendo do caso, já é uma geração fraca. Se a geração que tem que me dar, não foi ensinada a conquistar, a ir para cima, a agir, a pôr a mão na massa, no trabalho, como a Bíblia diz, mãos à obra. A geração do Neemias. Que o povo estava vendo ali aquela desgraça, aquela tragédia, mas convivia com a tragédia. Por quê? Porque não tinha alguém que chegava, vamos trabalhar, vamos reverter isso, vamos fazer parte dessa mudança. Não, deixa isso aí, isso é difícil demais, isso é complicado. Não adianta você esperar que teu filho agora, assumindo um outro governo, vindo com força, toda essa agenda pautada em valores, satanistas, para dizer a verdade. Não tem a ver com esquerda, direita, mas valores do mal, valores diabólicos, valores que atacam diretamente os princípios de Deus, da criação. E aí de Deus para baixo, Deus, família, liberdades individuais, como é a salvação. Porque a salvação não é individual? É ou não é? O que mais trabalha para ter hoje? As pessoas não pensarem com a cabeça delas, não fazerem, não tomarem decisões, mas terceirizarem as decisões mais importantes da vida delas a alguém. Decida por mim, fale por mim, pense por mim. E o que alguém pensar por mim, eu aceito, eu acato. O que alguém falar por mim, está tudo bem. E aí, tudo. Que eu não me prendo tanto esse negócio se é direita, se é esquerda, mas é a agenda do mal. Porque o diabo não fala a verdade. E daqui a pouco, se o diabo usa alguém em teoria de um lado, que é um lado que parece melhor, e começa com pautas do mesmo jeito, eu vou defender o lado? Não, eu defendo valores. Eu não defendo pessoas, eu defendo valores. Porque os valores que eu defendo vêm de Deus, vêm da palavra de Deus, não vêm de uma opinião, não vêm da comodidade. Então, as pessoas que hoje não têm prática, que não se levantam, que estão condicionadas a aceitarem, tudo chega até elas, tudo vem até elas, tudo é fácil, é uma geração fraca, condenada a ser conduzida pelos mais fortes. A gente não se torna mais forte, a gente aprende. E quantos pais que a gente vê na própria igreja, que em vez de estarem pegando a palavra para ser a base do ensinamento, estão mais parecendo com o mundo. Por quê? Porque buscam valores do mundo, porque querem os valores do mundo. Porque estão atrás, porque as coisas de Deus, a gente vê isso aqui é um peso, é difícil demais. Não é bem assim, não precisa de tudo isso. E aí, infelizmente, a gente vê um caso e outro. Era para ser mais exceção do que é. E não é tanta exceção. A cada tempo vem alguém, meu filho está com esse comportamento. Meu filho não quer mais saber de Deus. Meu filho, mas qual o exemplo? Qual o exemplo que seu filho tem? Quantos pais que agora mesmo estão pensando, eu não estou dando um exemplo para o meu filho. Que Deus vem em primeiro lugar, que os valores de Deus vêm em primeiro lugar. Que Deus na minha vida está em primeiro lugar. Que Ele vem antes de tudo, que Ele vem antes dos meus interesses, que Ele vem antes da comodidade.
que Ele é soberano na minha vida. O que é soberano na sua vida? Deus ou outra coisa? O dinheiro, por exemplo, o trabalho, o lazer, o entretenimento, o prazer. Às vezes você não percebe que você mais ensina os teus filhos no que você faz do que no que você fala. É a mesma coisa, não adianta você dizer para o teu filho, ora por isso, ora por aquilo outro. Teu filho não vê você orando. Você fala para o teu filho, igual esses dias veio um jovem e falou assim, meu pai fala para eu vir na igreja, fala para eu vir na igreja. Aí qual o problema disso? Ele não vem. Falei, você falou isso para ele? Ele falou, não. Por quê? Porque eu respeito ele. Mas você deve, com todo o respeito, dizer para ele, pai, está contraditório. Ou quando vem para a igreja, mostra que é um peso, mostra que é algo fardoso, mostra que é algo complicado. Uma das coisas que isso eu falo para minha mulher, eu falo para minha filha, eu falo para quem está perto de mim, quem está longe. Em tudo na vida você tem que ter um nível de sacrifício, você tem que ter um nível de conhecimento, você tem que ter um nível de prazer naquilo. Quer dizer, você tem que pagar um preço, aquilo tem que te ensinar e aquilo tem que te fazer bem também. Está entendendo? Na obra é assim. Então, eu já tenho mais de 20 anos na obra. Na obra, sim, eu falo vivendo os bastidores da igreja. Vendo os dois lados, de quem ouve a palavra e de quem prega a palavra. E uma coisa que eu aprendi, isso eu não estou falando de fora, estou falando de dentro. Que às vezes, eu e minha mulher tinham uma linguagem diferente de falar com a minha filha. Isso foi uma coisa que eu já falei, não aceito isso. Então não vou nem dizer de um exemplo de fora, vou dizer do meu exemplo, do meu caso. Eu cresci vendo crianças que eu vi nascer. Crianças que eu vi nascer, quer dizer, já era adulto e vi crianças nascendo, que conforme elas foram tendo uma idade, eu ouvi da boca delas, eu ouvi e vi a atitude delas. Que qual era? Aquele adolescente já se tornando jovem dizia assim, quando você perguntava, o que você vai ser? Eu não sei, mas eu sei que eu não vou ser obreiro. Eu sei que eu não vou ser interno. Eu sei que eu não vou ser pastor. Eu sei que eu não vou ser pastora. Essa resposta, a primeira vez que eu vi ela, nem eu tinha cabeça para entender o que estava sendo dito ali. Mas depois de um tempo, óbvio, a gente não ouve isso sempre, né, toda hora, mas teve casos. Eu lembro que eu ouvi isso uma vez de uma moça, uma mocinha. Ela disse, eu já sei, eu não sei o que eu vou fazer, mas eu sei. Ela falou, eu tenho certeza que eu não vou ser isso, não vou ser assim. Quando eu vi isso, eu falei assim, agora isso aí me interessa. Isso eu quero saber. E essa moça falou assim, eu falei, por quê? Aí ela foi falando. Não porque eu vejo meu pai, não porque eu vejo minha mãe, não porque eu vejo meu irmão assim, não porque eu vejo assim, tal. Depois eu chamei o pai, a mãe, e até o irmão, falei, vocês têm noção que essa imagem que tal pessoa tem, é uma imagem distorcida e é a imagem que vocês venderam, que vocês passaram. Aí a mãe falou, não, nunca que a gente queria. Eu falei, tá bom, eu até acredito que você não queria. Mas essa é a verdade. Não dá pra gente brigar com a verdade, dá? Dá para eu dizer assim, não tem uma parede ali, eu sair correndo?
Dá ou não dá? Hã? Eu posso até fazer, mas o que vai acontecer? Vai ficar bom para mim? Não. Então, eu já vi outros casos. Por quê? Porque se vendeu da obra a imagem que a obra é só, das 3 coisas que eu falei, a obra é só sacrifício. Só sacrifício. Então, o pai, a mãe, o tio, a tia, o vô, a avó, passou para aquela criança e depois aquele adolescente só uma das partes. E eu não estou dizendo que não tem sacrifício, tem sacrifício. Mas tudo na vida não tem sacrifício? Tem ou não tem? Você vai estudar, uma criança vai para a escola, ela não tem que se sacrificar? Mas não tem um lado da escola que é gostoso? Você vê no final das férias as crianças, o que elas estão ansiosas para acontecer? Voltar para a escola. Porque tem os amigos que elas gostam lá, tem aquela atividade esportiva que elas gostam lá, tem aquelas que gostam de um professor, tem aquelas que gostam de uma matéria. Cada uma tem a sua parte. Ou seja, tem o prazer ali também. O ver cada dia mais o aprendizado, o conhecimento, aquele crescimento. Tem o sacrifício, tem que acordar cedo, não poder estar brincando, fazendo o que quer, não poder estar com a família, mas tem o conhecimento também. No trabalho, a pessoa vai fazer uma faculdade, ela não tem que fazer, mas é uma escolha que ela faz. Ela não tem um sacrifício, mas não tem o conhecimento, ela aprende algo, aquilo vai agregar a vida dela, e tem o prazer também. O trabalho não é assim? A gente se torna adulto. Qual que é o prazer do trabalho? O salário, é ou não é? Você recebe, você tem ali, você faz o que você quer, tem um conhecimento, aquela prática contínua, a experiência que aquilo está te dando, e se você se dedicar àquilo, você vai ficar ainda melhor. Mas tem um sacrifício também. Você passa horas longe da sua família, você tem que ficar naquele lugar, que às vezes não é o melhor lugar, não é o melhor ambiente, não são as melhores pessoas. Tudo. Para você ter um corpo saudável, não é comendo tudo que você quer. Para você ter uma boa aparência, não é fazendo tudo que você quer. Então, para a igreja, seja para o obreiro, que não é nem a reunião dos servos e discípulos, mas é um exemplo que eu não posso deixar de dar. Porque também, não só obreiros, mas quantas pessoas que vendem isso para os filhos, que para a igreja é pesado, é um fardo, é sacrificial, tem que acordar cedo, como por exemplo domingo, vamos deixar de fazer isso, tem um propósito, a gente não vai viajar para fazer. Não, peraí, eu não estou aqui, vindo aqui para vender a Alice do País das Maravilhas, que é só legal, é muito legal, é bacana. Tem sacrifício e vai ter. Deus falou, deixa o meu povo cultuar-me no deserto. Não era um lugar agradável, mas era a vontade. Era a direção. Era a palavra de Deus, e o povo estava melhor no deserto do que no Egito. Estava ou não estava? Foi cuidado, foi protegido, cresceu, prosperou, porque é a vontade de Deus. Mas veja bem, tudo que eu falei, não foi só sacrifício. Mas sem sacrifício não há vitória, não há crescimento, não há um caráter sendo forjado para uma pessoa espetacular e extraordinária. E quantos pais que estão aí, só tentando atender às vontades dos filhos, o que você quer, o que você quer, o que você quer fazer hoje, para onde você quer ir. E claro que uma criança não vai dizer que quer ir para a igreja se ela não foi acostumada, se ela não aprendeu todos os valores, seja o sacrifício que aquilo exige, seja o conhecimento que aquilo traz, e seja o prazer que aquilo também vai oferecer para ela, no momento, a médio ou longo prazo, para a vida. Porque tem prazeres que a gente tem imediatamente. Prazer é a satisfação, a recompensa. Mas tem prazeres que vêm a médio prazo ou ainda a longo prazo.
que trata-se de uma semeadura e depois a colheita. E eu vejo às vezes, por que muitas crianças e adolescentes não querem saber de Deus? Porque são os pais que não estão dando exemplo, ou quando fazem, o fazem de maneira parcial, equivocada e não da maneira certa. Aqui no versículo 25, Moisés viu que o povo estava desenfreado e que Arão o tinha deixado fora de controle, tendo se tornado motivo de riso para os seus inimigos. O Arão, quando o povo pediu um Deus, D minúsculo, um ídolo, o Arão fez. Deu àquele povo. Fez para aquele povo. Deu aquilo que aquele povo queria, aquilo que aquele povo buscava, segundo já os seus costumes e as suas práticas. Que é a força que alguns pais agora não têm. Acostumaram mal os filhos. Ensinaram errado. Porque em relação a Deus, às coisas de Deus, aos valores espirituais, só venderam o valor do sacrifício e não o do conhecimento e o do prazer, o da recompensa. Só falou o quanto que é difícil, o quanto que é duro, o quanto tem que dar, o quanto que tem que fazer, mas não mostraram o outro lado. Aí vem os filhos, não pai, eu não quero ir para a igreja, não pai, eu quero fazer isso, e o pai vai dando. Só que aí o resultado é ruim. Aí, como está escrito, a criança vira motivo de riso, e não é porque alguém vai rir, vai escarnecer, mas porque não vinga. Não tem poder de reação quando precisa. Porque não tem favor de Deus. Porque enquanto criança, nossos filhos dependem de nós, das nossas orações, da nossa semeadura, da nossa plantação na vida deles, mas depois que eles vão se tornando jovens e adultos, eles vão depender da fé deles. E se nós só demos o que eles quiseram, e o que eles quiseram foi formado em cima de valores também nossos que não eram bons, eles vão ter uma vida pífia. Uma vida à margem, sempre à margem. Uma vida aquém do que devia ser. E aí é onde o pai olha e vai sofrer com o filho. E vai sofrer pelo filho. E é uma coisa que nós estamos vendo, e às vezes até na igreja, infelizmente, de uma geração mais fraca do que a anterior. Porque ela não foi forjada. É uma geração que foi atendida em tudo. Eu quero, toma. Eu quero, receba. Eu quero, eu te dou. Eu quero, eu faço, eu cedo. Aqui no versículo, em Gênesis 18, versículo 16, está escrito assim: quando os homens se levantaram para partir, avistaram lá embaixo Sodoma. E Abraão os acompanhou para despedir-se. Então o Senhor disse: esconderei de Abraão o que estou para fazer? Isso para mim tem muito a ver com o que nós podemos viver nesses próximos anos, nesses próximos tempos. Vamos ter bastante atenção no que a palavra já está falando, e eu não estou falando do já agora, estou falando do já nos últimos cultos, direções, e principalmente no que nós ainda temos para ouvir esse fim de ano todo, esse mês de dezembro todo. Esconderei de Abraão o que estou para fazer? Aí olha o que o Senhor falou para Abraão. Então, Abraão será o pai de uma nação grande e poderosa. E por meio dele, todas as nações da terra serão abençoadas. Pois eu o escolhi, olha isso aqui, repita comigo, para que ordene aos seus filhos
e aos seus descendentes, que se conservem no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito. Você não vê aqui o que é fácil, o que é cômodo, o que cada um quer fazer, o que cada um tem vontade de fazer, o que cada um está vendo os amigos fazer, está vendo o mundo fazer, está vendo qualquer um fazer e está fazendo. Não. Fazendo o que é justo e direito, para que o Senhor faça vir a Abraão o que lhe prometeu. Promessas nós temos. Promessas para nós, promessas para os nossos filhos, promessas para os nossos descendentes, promessa de presente, promessa de futuro, nós temos. Mas será que como pai, como mãe, como responsável, eu tenho passado para frente o que Deus tem enviado? Ou eu estou tentando conciliar as coisas? Eu falo até o ponto que não confronta o que é moda hoje. O que está todo mundo falando hoje. Você acha que a época do Abraão, o lugar, a época que ele vivia, todo mundo falava que era bom, justo e direito? Hã? Por que Deus levantou ele? Justamente para ele fazer diferente. Por que o povo de Deus, um dos nomes que é dado para o povo de Deus é separados? É para nós não sermos iguais. É para nós não estarmos no meio, misturados. Pega isso para você. Não dá para a gente conciliar. Às vezes é o que a gente queria. Eu queria que desse certo, a convivência. Eu queria que fosse, que não perdesse o que está lá no mundo. Não dá. Para finalizar aqui em 2 Coríntios 6,14. Não se ponham em julgo desigual com descrentes. Pois o que tem em comum a justiça e a maldade? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e Belial? Que há de comum entre o crente e o descrente? Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos santuário do Deus vivo. Quer dizer, Deus vive em nós. Ou não. Porque se Deus vive, ele tem condições de estar em mim. Se ele não tem condições, ele não vai estar. Porque Deus é vivo, Deus não é morto, Deus não é letra. Como disse Deus, habitarei com eles e entre eles andarei. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Portanto, saiam do meio deles e separem-se. Diz o Senhor, não toque em coisas impuras, e eu os receberei. E lhes serei pai, e vocês serão meus filhos e minhas filhas. Diz o Senhor Todo-Poderoso. Coloque-se em pé, por gentileza. Pede para Deus nesse momento te ajudar a conduzir os seus filhos, suas crianças, no caminho dele. A conduzir seus filhos. Não tem como meus filhos não viverem no mundo, não estarem numa escola onde tem ímpio. Eu sei que não tem como. Agora, uma coisa é ele estar ali, outra coisa é a comunhão, é você investir nessa comunhão de crente e descrente. Você mostrar aqueles valores como valores mais altos que os valores de Deus. Você se esforçar para essa parceria, querendo que uma coisa que é desigual esteja harmônica. Não dá. Eu agradeço a Deus toda vez alguma coisa acontece
O ano passado, nessa época, eu estava aqui de novo fazendo esse culto. E eu lembrei do mesmo exemplo. A bispa falou isso esses dias. Gente, daqui um mês, menos de um mês, muitos pais vão ter oportunidade de passar com os filhos na igreja. O Natal, o especial de Natal, a virada do ano. Numa época especial, numa época importantíssima, transferindo para os filhos comportamentos que eles podem repetir nos próximos anos. E não como aquela coisa fardosa, ai que pena, não vamos para a praia, não vamos para o tio do sítio tal, o sítio do tio tal, do vô tal, para a casa do tal. Não, vamos, alegrei quando me disseram, vamos para a casa do Senhor. Porque é claro, se chega na semana, você fala, filha, a gente vai ter que ir para a igreja. Filha, a gente vai passar a virada do ano na igreja. Meio que como eu tenho medo de não passar e cair um raio na minha cabeça depois. Toda época eu falo isso porque a bispa fala, e ela falou isso esses dias, que por uns anos, e os filhos dela eram pequenos. A gente tem que se espelhar em exemplos de sucesso, de vitória. Ela passava na casa de alguns parentes que tanto Natal como Ano Novo era regado à imoralidade, seja nas palavras e nas práticas que aconteciam naqueles ambientes. Era regada a bebida, era regada a vícios, jogatina e aquele comportamento ímpio. E teve um ano que ela disse, ela estava numa dessas festas e ela já estava em Deus, ela era crente, tinha um entendimento maior. Ela disse, eu não vou mais fazer isso. Tanto que foi o ano que ela pegou e na virada do ano ela saiu com os filhos apenas. Porque o marido ainda não estava nessa fé. E ela saiu em busca de uma igreja aberta. Porque ela não queria nem mais aquele dia ficar ali. Passar com aquelas pessoas, apesar de serem parentes, de serem próximos. Mas aquilo para ela incomodou num nível que ela não conseguiu mais ficar. Não vou ficar mais. E a partir daquele ano ela disse, nunca mais eu passo com essas pessoas. E a partir daquele que ela já passou na igreja. Todos os anos, quando ainda as crianças, esses que hoje você vê aqui, como formadores de opinião, como pregadores do evangelho, como já os pais dos seus filhos. Ela disse assim, não passo mais. A partir daquele ano. E eu estou dizendo isso porque eu sei que tem muita gente na igreja ainda que vive esse dilema. Que por conta de comida, que por conta de praticidade, eu não quero fazer, a gente vai para a casa do fulano de tal, ali tem um monte de coisa, tem comida, tem, né? Mas o ambiente é tóxico, é pesado, é carregado, é imoral, é diabólico às vezes. E eu digo, faça esse investimento. Não é só no Natal e no Ano Novo, não. Mas eu não sei se eu vou ter outra oportunidade aqui com esse público dos pais e filhos. Então, de novo, quem me assistiu o ano passado nessa época vai lembrar que eu falei isso. E repito. Esse é o momento. Não importa que idade teus filhos tenham, tua família tenha. A gente tem uma hora que a gente tem um entendimento, que é aquela revelação do Espírito Santo, que é agora eu começo a instituir isso na minha vida, para isso se tornar, como Deus, uma instituição e não exceção. Essa vai ser a regra. Que regra que você quer que tenha a sua vida? A regra espiritual dos valores de Deus, de uma família abençoada. Que pai que você quer ser? Um pai Moisés? Que faz o que tem que ser feito? Que paga os preços? Que sacrifica, que aprende, que desfruta das recompensas? Ou pai Arão,
que dá o que os filhos pedem, que não tem autoridade, que não tem força, que não tem firmeza, mas depois tem que olhar com os mesmos olhos que viu aquele povo por um tempo feliz, alegre, nos deu os ídolos, fez o bezerro, depois vê aquele povo lá agonizando, como Arão viu, pelo que ele deu àquele povo, quando lhe pediram um ídolo. Eu não quero ser um pai Arão, que agora, que momentaneamente dá o que o filho pede, o que o filho quer, o que o mundo tem, o que o mundo está agora em alta, mas daqui a pouco vou ter que, com os mesmos olhos, me entristecer, vendo meu filho em agonia, urrando, gemendo em algo que eu não vou poder me meter. Eu quero ser como Moisés, que o que falou, que o que ensinou, que o que pregou, como um Abraão, que recebeu uma missão de Deus, e a maior missão do Abraão foi passar o que era justo e direito aos seus filhos e aos seus descendentes. E essa é uma missão que cada um de nós temos. E devemos cumpri-la. A começar pela nossa casa. Senhor, meu Deus, eu oro e peço que o Senhor nos ajude. Nenhum de nós aqui, meu Deus, a começar por mim, é capaz, é bom bastante, é conhecedor, é firme, é forte para fazer isso sozinho. Nenhum de nós, meu Deus. Mas se o Senhor nos ajudar, havendo em nós, meu Deus, essa fé para crer que nós podemos ensinar, podemos transferir esses valores, podemos, meu Deus, instituir, e o Senhor vai nos ajudar a construir essa casa firme, nós podemos. E vamos ter, meu Pai, filhos, descendentes, vamos ter pessoas abaixo de nós, que vão se tornar as pessoas que o Senhor as chamou para serem. Fortes, tementes, poderosas no Senhor, que vão ter autoridade no mundo espiritual, autoridade nessa terra, autoridade para com seus descendentes. E o que eu oro hoje, meu Deus, é pedindo a tua ajuda para isso. Que aqueles que hoje, meu Pai, se perceberam fracos, que o Senhor os fortaleça, e que hoje mesmo, que agora se levantem, para saírem, meu Deus, da preguiça, do comodismo, daquilo que eles tinham como facilidades, comodidades, que eu repito, alguns já estão tornando comorbidades na vida. Porque o que era para facilitar está trazendo morte. E eu peço, liberta, meu Deus, desse comodismo. Ajuda cada pai, cada mãe, cada tio, cada avô, cada responsável que tem uma criança, um adolescente, até um jovem, debaixo dos seus cuidados. Ajuda, meu Deus, essa pessoa a ser um Abraão. Passar valores, ensinar, valorizar, transmitir, meu Deus, visão. E gerar, meu Pai, fazer parte dessa geração de levantar, meu Pai, pessoas fortes. E para isso eu peço que o Senhor nos fortaleça. Que o que nós ainda não sabemos, que o Senhor nos ensine. Que o Senhor nos dê revelação do Espírito Santo. Que aquilo, meu Pai, que não nos consideramos fortes e capazes o suficiente, não somos mesmo, que o Senhor nos cubra, que o Senhor nos compense, que o Senhor nos favoreça e que nos ajude sempre. Para que a nossa casa, meu Deus, ela seja segundo a Tua palavra, segundo a Tua vontade. Eu oro, meu Pai, peço abençoa cada pai, abençoa cada filho, abençoa cada mãe, abençoa cada filha. Abençoa as famílias, meu Pai, que estão debaixo dessa oração agora. Eu oro para que famílias sejam abençoadas, que o Senhor, meu Pai, favoreça, para que os filhos ouçam os pais, e que os pais deem ouvidos ao Senhor, como Abraão deu, e que cumpram, meu Deus, com sua missão, para fazerem aquilo que o Senhor nos manda fazer, e termos a nossa família debaixo dessa cobertura e dessa bênção. Eu abençoo cada família, meu Pai, que agora está aqui, representando a sua casa, cada pessoa que representa a sua casa, a sua família, e onde estiver, meu Pai, aqueles que estão nos assistindo e nos acompanhando, que recebam também essa unção e essa bênção,
em nome de Jesus. Amém. Amém.